Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso culto hoje, uma ministração da palavra do Senhor para abençoar ricamente a sua vida. O nosso desejo é que Deus possa, através do Evangelho, entrar na sua casa, poder te abençoar, falar ao seu coração, abençoar a sua família. Nossa intenção aqui é poder deixar o Evangelho e as boas novas grandemente oferecer aquilo que Jesus deseja para nós. Nós estamos com duas câmeras, uma em cima da página do Facebook e outra do Instagram. Eu não sei como é que está a imagem do Instagram, pode ser que esteja caindo. Enquanto o pessoal vai chegando aí, pode ser que fica pesado, porque essa situação de todo mundo estar ficando em casa, acaba que o pessoal está recorrendo às redes sociais, e aí você já viu, acaba ficando muito pesado. Então, nós estamos embaixo estou com a câmera embaixo aqui do Instagram e estou com uma câmera em cima, que é a do Facebook. E nós queremos trazer uma mensagem no seu coração. Hoje, sexta-feira, seria um culto que nós teríamos na nossa Igreja Batista Bethesda em Bom Despacho. Um culto público e um culto fisicamente no nosso templo. Porém, por questões de bom senso, de obediência e de valor à vida, não só eu, mas muitos pastores, a maioria dos pastores, não porque um prefeito ou um governador nos pediu para que isso ocorresse, mas por causa do valor do ser humano, nós nos decidimos que pudéssemos nos reunir em casa e ter essa comunicação virtual através das redes sociais. Então é a forma que nós temos para chegar até você. Fisicamente não tem como nós estarmos juntos, mas espiritualmente, se pregando a palavra, nós vamos usar esse recurso disponível para nós, os recursos que Deus nos presenteou, que Deus está nos dando, que é por meio ao vivo aí do Facebook e também aqui pelo Instagram, que é uma forma de comunicarmos a palavra de Deus ao seu coração. Enquanto o pessoal está chegando tanto aí nas redes aqui no Face, no Instagram, eu peço que cada um possa pegar a sua Bíblia. Se você que está em casa, com certeza em casa, possa meditar com a sua família, possa ligar para alguém, é o prazo que a gente está te dando. Você pode mandar um zap, tweetar, mandar comunicar que nós temos uma palavra muito importante para você nessa noite. Uma palavra que realmente é o que nós estamos vivendo. Eu gosto e eu aprendi do Evangelho pregarmos a realidade. A vida, ela é a cores, né? Ela é real. A vida não é um parque de diversões e nós não vivemos num mundo de fantasia. Jesus em Mateus 6 diz que o justo, tanto o justo como o injusto, ou o santo, ou não santo, ou pecador, da forma que as pessoas querem colocar, Jesus diz que o sol nasce para todos. Então todos nós estamos em situações de crise. Não existe ninguém imune a nenhum tipo de crise, ou sofrimento, ou dor. Por isso, eu queria deixar uma mensagem para você. Queria deixar uma mensagem na sua casa. Eu sei que talvez nesse tempo você possa estar vendo muitas mensagens pelo Instagram, pelo Face, muitos pastores pregando. Talvez seja uma era em que os cristãos mais estão conectando as mensagens evangélicas, as mensagens protestantes, as mensagens que falam de Deus. E como aqui no Facebook eu tenho muitas pessoas que eu conheço, que seja da minha cidade, da minha infância, pessoas amigas, pessoas que cresceram comigo, que nos ama, que tem um carinho por nós, nós sabemos que através dessa ferramenta é uma oportunidade de deixar que Deus abençoe sua vida. Mas também queria que aí na página do Face, se fosse possível, você colocasse um pedido de oração. Nós pegamos algumas pessoas com um pedido de oração na segunda-feira e nós clamamos a Deus por essas pessoas. Muitas pessoas pediram pela família, pediram por elas mesmas, pediram pelos filhos e vários pedidos de oração que vieram simultaneamente e nós atendemos pegando esses pedidos para poder colocar no altar de Deus em oração, colocar diante do Senhor, apresentar diante dele os nossos pedidos, os nossos clamores, e ele certamente vai nos ajudar. A Bíblia diz que nós devemos socorrer o outro, né, na sua necessidade. Ajudar na oração é um elo, é uma aliança, é um convite para a graça que nós fazemos para glorificar o nosso bom e Salvador Jesus Cristo. Como tem muita gente já tem chegado aqui, espero que mais pessoas venham a assistir e serem alcançadas por essa transmissão, eu queria deixar uma palavra de Deus para você que se encontra lá em Crônicas
Primeiras Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de Deus a você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto que está aqui em Primeiras Crônicas, capítulo 4, versículo 9. É um texto da palavra do Senhor e o que Ele tem para falar com você e comigo nessa noite. Em Primeiras Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, nós encontramos de Jabes, uma oração de Jabes, uma pequena oração, simples, objetiva, mas notável, extraordinária, na qual Deus o ouve e na qual Deus o fala ao seu coração. E eu queria que você meditasse comigo nessa palavra. Está aí em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: Tomara que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Gostaria de convidar você a orar comigo nesse instante, para glorificar o Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus em nome de Jesus. Meu bem, Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, para que o Senhor venha, ó Deus, me abençoar e abençoar as nossas vidas, ó Deus, que possamos, ó Pai, buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nessa mensagem em nome de Jesus. Deus, Ele fala conosco através da sua palavra, e nós vemos que é o momento em que o Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração através de um texto que está aqui em 1 Crônicas. É um texto na qual Deus, Ele nos mostra a vida de Jabes. Jabes foi um homem jovem, ainda novo. A Bíblia não relata a sua infância, não fala as fases que ele está vivendo ou que ele está atravessando. A única coisa que nós sabemos da vida de Jabes é que ele era um homem ilustre, um homem que buscou ao Senhor, um homem que tinha um compromisso com a fé. A gente vê que no instante da sua vida, Jabes, ele teve alguma experiência espiritual. Qual foi a experiência espiritual que Jabes teve? Nós vemos que a vida de Jabes, ela foi amaldiçoada, ou veio sobre ele uma aflição terrível. A sua mãe, ao dar à luz, o texto bíblico não fala, isso nos é escuro ainda, isso não é, nós não entendemos ainda, a Bíblia não clareia para nós os fatos que ocorreram na vida de Jabes, mas a única coisa que nós sabemos é que Jabes, ele tem uma experiência com Deus maravilhosa. Ele nasce, a sua mãe, por causa de uma dor, não sabemos se ela estava em depressão. Alguns vão dizer que ela estava com certeza em depressão, devido a amaldiçoar o próprio filho. E o texto diz que com dor ela ganha essa criança nasce, Jabes, um jovem, e de repente ele vê o seu caminho amarrado, ele vê o seu caminho fechado, ele recebe uma sentença e a vida dele fica totalmente sem esperança. E o que eu gostaria de falar com você nessa noite é sobre a esperança, a necessidade de que nós devemos recorrer à esperança, a esperança bíblica, a esperança espiritual, a esperança de fé. Há uma esperança que ela é acima de qualquer esperança na terra. É uma esperança que nós podemos ver que ela é uma esperança notável através da Bíblia, através de Deus. Nós sabemos que todos nós criamos expectativas, criamos sonhos, criamos desejos, mas nós precisamos saber em quem nós temos confiado, em quem nós temos colocado verdadeiramente a nossa fé. E Jabes, ele tinha uma situação, um cenário de vida de tragédias. Ele tinha um cenário de vida de ruína. Ele criou em si e em sua volta um cenário de tristeza, de angústia. E com certeza sem nenhum sonho, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum desempenho de fé. A Bíblia diz que foi Jabes o homem mais ilustre de todos, porque uma oração fez com que a vida de Jabes mudasse completamente sua existência, sua história, seu rumo, seu desempenho e sua vida. O que é a esperança?
Esperança é aquilo que nos traz um sonho, uma vontade, uma perspectiva do amanhã. Nós não podemos viver sem esperança. A tragédia e morte dos sonhos no século 21, porque nós, como igreja, e muitos homens que se dizem cristãos e que leem a Bíblia, ou que professam desempenhar sua vida de oração, sua vida de fé, sua vida de certezas. Nós precisamos viver com certezas, nós precisamos viver com fé, nós precisamos viver com ousadia, nós precisamos viver com expectativa. E a Bíblia, ela vai nos dar algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos observar é o que faz com que as esperanças da vida, elas se vão arruindo, elas se perdem. Por que as pessoas perdem a sua esperança? O que faz com que seus sonhos vão morrendo? O que faz com que os desejos vão acabando? Como diz um certo homem, filosoficamente dizendo, ele disse que nós vivemos a era da falência dos sonhos e da criatividade. Na verdade, nós somos só réplica, nós só somos copiadores, nós só somos imitadores dos outros. Nós não temos mais criatividade, nós não temos mais sonhos, nós não temos mais perspectiva, nós não temos mais desempenho. Por que tudo isso? Primeiramente, os sonhos da vida do homem se vão quando nós ficamos querendo viver uma vida para dar satisfação baseado em outras. O que é isso? É quando a nossa esperança se acaba, é quando nós ficamos observando as pessoas em nossa volta, o que elas acham da nossa vida, o que elas acham do que nós compramos, o que elas fazem para tentarmos agradá-las, e assim os nossos esperanças, desejos vão morrendo, porque a maioria do cidadão, a maioria de nós vive baseado na lei da recompensa, o que o outro pensa de mim. Mas se eu comprar isso, se eu vender isso, se eu mudar para ali, se eu fizer isso. E a gente vai vivendo a nossa vida baseado em fatores de semelhanças do outro. No entanto, o Evangelho nos convida à morte e ao caminho de Cristo, na qual nós devemos o imitar a sua fé, viver como a sua fé. Mas a verdade é que nós, muitas das vezes, esquecemos do espelho da graça, esquecemos de olhar para as cortinas do Evangelho, para estruturar nossa fé na Bíblia, na palavra, na oração, no que Deus fala a respeito de nós, e nós passamos a criar nossa imagem no próximo. E isso é demoníaco. Isso é uma tragédia. Pessoas matam, pessoas suicidam, pessoas fazem maldade com as outras, pessoas se deprimem porque elas estão vestindo para os outros, comendo para os outros, pensando na opinião alheia, o que o outro vai pensar se eu fizer isso, ou o que a outra vai pensar. Deixamos de ser felizes, deixamos de conquistar, deixamos de ir mais para frente, porque nós estamos sempre pensando no que as outras pessoas fazem ao nosso respeito. Apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, ele vai dizer: ora, eu não estou aqui para agradar os outros, senão eu não seria servo de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo não é ser uma pessoa ignorante, chata, ruim, que não seja uma pessoa como sal, que dá gosto estar com o outro, que não seja hospitaleira para poder receber, ser receptivo com o outro. Paulo não está falando para nós nos isolarmos, como é isso que nós estamos fazendo hoje, socialmente, por causa de um vírus. Paulo está dizendo que nós não podemos deixar de agradar o coração de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O problema é que essa imagem foi desfeita na desobediência. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém, essa imagem foi destruída por causa do pecado, por causa da desobediência. O ser humano parou de imitar a Deus e passou a imitar as mentiras de Satanás. Satanás fez com que Eva e Adão entendessem que a desobediência e o caminho do fruto era mais prazeroso do que a presença de Deus. A Bíblia diz que eles desobedeceram pelo desejo de querer ser semideus. Esse é o grande problema hoje social. Esse é o grande problema espiritual. Esse é o problema do mundo. Esse é o problema do universo. Esse é o problema da humanidade. É querermos ser igual a Deus. É acharmos que nós temos o controle, é acharmos que nós temos todas as coisas em nossa mão, é acharmos que nós podemos em todo tempo viver para satisfazer o ego das pessoas e não fazer a vontade do Criador, a vontade de Deus.
Esse é o grande problema da humanidade. A segunda condição que eu vejo com que a esperança é morta, que a esperança acaba, é quando nós começamos a colocar nossa fé nas pessoas ou nas coisas. Quando nós juntamos bens, quando nós juntamos riquezas, quando nós juntamos posses, quando nós acreditamos no ser humano, quando a nossa esperança é o governo, quando a nossa esperança é o ministro da saúde, quando a nossa esperança é o Jair Bolsonaro, é o Trump, é sei lá mais quem, quando nós colocamos a nossa confiança baseada em coisas ou em alguém ou em algo, nossa esperança vai morrer. Porque é impossível um ser humano te completar. É impossível um casamento te completar. É impossível um dinheiro te realizar plenamente. Nós não temos dentro de nós carências e afetividades onde as coisas devem suprir nossa necessidade. A Bíblia diz no Salmo 42, assim como a corça ela anseia pelas correntes das águas, assim, ó Deus, nós também sentimos o nosso desejo pelo Senhor. Jesus disse em João capítulo 7, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim. No último dia da festa da Páscoa dos judeus, ele fez esse grande convite. Quem tem sede, vem a mim beber. Ele apresentou essa mesma água a uma mulher em João, no capítulo 4, que era a mulher samaritana. Essa mulher vai ao poço onde Jesus estava, e ela morrendo de sede, Jesus disse, mulher, você vai pegar dessa água, vai voltar para casa, você vai beber, vai dar à sua família, vai atender suas demandas domésticas, vai cuidar da sua família, mas tem um detalhe, você vai voltar a ter sede. E vai voltar a buscar essa água e vai voltar a ter sede. E vai vir, vai voltar, vai vir e voltar. Mas essa sede não pode te saciar, só tem uma. E então Jesus diz para aquela mulher, vai e chama o teu marido. E ela diz, Senhor, eu já tenho. Chama o teu marido e vem cá. E ela fala, Senhor, mas o meu marido é... E ela pensando que o casamento ia realizá-la completamente, e Jesus diz para ela, você não tem marido? E ela, não, Senhor, mas que marido eu tenho? E Jesus diz, disseste bem, porque você tem 5º marido e esse que agora tem não é teu. Isso reflete o desejo de alguém buscar na área conjugal a sua própria realização. Por que a esperança acaba? A esperança acaba porque nós ficamos esperando os outros e quando os outros não atendem o nosso desejo, nós nos frustramos, a esperança vai abafando, a esperança vai acabando quando nós colocamos nas coisas e as coisas não atendem a nossa necessidade. E aí a esperança vai morrendo. Há uma outra coisa que faz com que a nossa esperança, muitas vezes ela se acaba, é quando não conseguimos conquistar o nosso ideal, os nossos sonhos. Todos nós temos sonhos, desejos, realizações, bens pessoais, mas às vezes nós viramos acumuladores das coisas. Muitas vezes nós não nos perguntamos para que nós queremos alguma coisa e quais são os benefícios daquilo que nós obtemos. E quando nós nos deparamos com a realidade mundial, quando nós nos reparamos com hoje esse problema de não nos encontrar, de não podermos estar juntos, de ter que ser restrito com os mais velhos, com os problemas de saúde, as pessoas que estão mais em áreas de risco. Quando nós nos deparamos com isso, nós temos a plena convicção e consciência que nós não somos nada, que somos finitos, que nós somos pequenos. Aí o nosso orgulho acaba. Os nossos desejos vai por terra, as nossas vontades se desvai. Como diz em Eclesiastes, o Salmo Salomão, falando a respeito disso, ele diz que a nossa vida tudo é vaidade, é correr atrás do vento, é igual bolha de sabão. Não sei se você já fez, ou com certeza muitas pessoas já fizeram, e todos nós já fizemos isso, quando você era mais novo ou jovem, até mais velho, a gente gostava de pegar um bambuzinho, um canudinho, e fazia ali, né, aquele negócio com o sabão em pó, e soprava e fazia aquelas bolinhas lindas, e quando era com sol parecia um arco-íris, e a bolha de sabão ia subindo, aquela coisa mais linda, maravilhosa, mas de repente ela estourava. Por quê? Porque bolha de sabão é isso. A vida às vezes é essas coisas, nós apegamos a tantas coisas, a tanto dinheiro, a tanto poder, a tanto título, a tanta honra pessoal, queremos ir, mas de repente essas coisas estouram da nossa mão, essas coisas somem. Nós vemos que esse vírus, por exemplo, que pegou da China e veio descendo a Europa toda, atraindo na Itália, na Inglaterra, em Israel, nos Estados Unidos, no Brasil, e nós vemos como que isso foi atingido não só nas classes inferiores e pobres, que é onde nós mais pensamos que as doenças são contagiantes.
e a gente percebe que todas as pessoas foram infectadas, que todas as pessoas podem ser infectadas, que algumas pessoas já morreram por causa desse vírus. Então a gente vê que a esperança acaba quando nós depositamos na nossa honra, no nosso mérito. Jesus conta uma parábola de um certo homem que ele adquiriu muitos bens. E ele foi fazendo muitas coisas, muitos bens, comprava algo, negociava, e ele ia acumulando, ele ia juntando, e de repente, quando ele montou tudo num celeiro, ele viu que aquele tesouro era tão grande, e Jesus então na parábola faz uma pergunta: louco, se perguntar para quem é a tua alma, para quem é que você está fazendo ela? Louco, a sua alma foi criada para quem? A sua alma vai ser devolvida a quem? Jesus está nos ensinando uma grande lição, que muitas das vezes a nossa alma está sendo preparada só para a conquista, só para o dinheiro, só para a fama, e a gente esquece dos valores eternos, dos valores espirituais, dos valores que vai contabilizar uma vida eterna para nós. No entanto, ele nos convida a fazer tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde o ladrão não vai para roubar. O convite do Evangelho, a esperança é isso. Mas eu gostaria de concluir essa mensagem deixando para vocês a experiência da vida de Jabes. Eu comecei a falar sobre a vida de Jabes e eu disse que nós temos que ter esperança somente em Deus, porque todas as coisas que foram fora de Deus, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos decepcionar, a esperança vai acabar, a vida vai azedar, as coisas vão piorar. O maior mal da humanidade não está no vírus, o maior mal da humanidade, porque isso tudo está cumprindo as Escrituras. Se nós andarmos por Lucas 21 e Mateus 24, Jesus nos seus sermões, ele já havia dito que essas coisas iriam acontecer. Epidemia, peste, guerra, amor, desamor, traição, ódio, violência, morte, apostasia. Então essas coisas para nós que conhecemos a Bíblia não pode nos assustar. Eu vejo hoje como tantos cristãos que se dizem evangélicos, que se dizem protestantes, eu conheço a Bíblia, eu sou evangélico, às vezes são moralistas, às vezes xingam o outro porque está com a tatuagem, às vezes condena a irmã porque está com a saia ou com a calça fora do modelo da instituição dele, às vezes é um santarrão, às vezes o louvor dele é melhor, a oração dele é melhor, só ele que santifica, é só ele que ora, mas uma hora de enfrentamento diante da tempestade, essa pessoa não consegue professar a sua fé. Está mais desesperada do que as pessoas em sua volta. Ao invés de sermos o agente da graça e da segurança, muitas das vezes nós somos o agente que faz com que as pessoas sentem e às vezes têm medo das coisas. Então eu gostaria que você nessa noite refletisse comigo esse texto da palavra de Deus. E qual o texto que eu gostaria que refletisse as atitudes de Jabes em relação à esperança? A primeira atitude dele é uma atitude de que ele não aceitou, em momento algum, a situação em sua volta o viesse o derrotá-lo, ser maior do que ele. O que Jabes faz é apelar para Deus, ele faz uma oração. Ele diz assim: ó Senhor, tomaras que me abençoa. E diz assim o versículo 10 do capítulo 4 de 1 Crônicas, se você tiver com a Bíblia. Ele diz assim no capítulo 4, versículo 10: Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: ó Senhor, tomaras que me abençoares. O que Jabes fez nesse sentido foi dizer: Deus, tomara que o Senhor me abençoa. Ele pede a Deus um clamor, ele pede a Deus uma busca, ele pede a Deus um desejo, ele fala: Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda. O primeiro clamor de Jabes é um clamor de quebrantamento, é um clamor de dependência, é um clamor de fé, é um clamor de desespero. Dentro da alma de Jabes saiu um grande desejo por Deus. O que Deus espera de mim e de você nesses dias é convidar você a invocar o Senhor. Para quem nós vamos invocar? Bolsonaro não vai poder te ouvir. Donald Trump também não vai poder nos ouvir. O problema do vírus, quem criou, se deixou de criar, aí tem a polêmica, será que foi a China que projetou, será que não foi, será que veio lá dos bichos, será que veio dos morcegos? Independente de onde veio ou não, está aí. O problema se instalou, a situação, o caos.
O problema da economia, o problema do mundo está todo girando em cima de nós. A questão aqui que Jabes sabia que tinha uma sentença de morte sobre ele. A palavra de Deus está nos dizendo que Jabes viu que a mãe dele o havia amaldiçoado. E a Bíblia diz que ele invocou a Deus. Significa que Jabes tinha uma sentença de que tudo na vida dele daria errado. Ele já entrou na guerra perdendo. Ele já foi para a batalha sabendo que a guerra o haveria de destruir. No entanto, Jabes invocou a Deus. Essa palavra invocar significa Jabes se humilhou diante de Deus. Ele apelou para Deus. Ele foi direto naquele que poderia salvá-lo. Ele foi direto naquele que seria a resposta. Ele não foi atrás de uma mendiga, de uma religião, de um padre, de um pastor. Ele não foi atrás do patrão. Ele não foi atrás de um governo, de um município. Ele foi aos pés do Senhor. Assim como a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Um homem que havia sido mendigo, havia perdido a visão, e a Bíblia diz que ele invocou Jesus quando ele clamava: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nós não estamos vivendo dias fáceis. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Apostasia significa o abandono da fé. Apostasia é diferente de desviar. Pessoas podem se desviar e abandonar a igreja. Os chamados desviados que perderam foco. Um dia adoravam a Deus, não adoram mais. Um dia liam a Bíblia, não leiam mais. Um dia estavam na igreja, agora não estão mais. São pessoas que estão perdidas como um filho pródigo, mas vão voltar para casa, porque talvez são momentos que eles estão passando no mundo e Deus vai trazê-los de volta. Agora, abandonar a fé é pior. Abandonar é trazer uma apostasia de rebeldia contra Deus. É o espírito da murmuração, é o espírito da incredulidade. Eu não creio mais nada. Para mim tudo vai piorar mesmo. Parece que Deus esqueceu da gente. Parece que Deus não existe. Não, Jabes, ele invoca o Senhor. Quer que a sua esperança volte, renasça na alma, comece a invocar o Senhor. Comece a invocar o Senhor com a sua família. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você que está tirando essa quarentena, você que está mais em casa, você tem orado? Você tem parado um pouco para fazer um culto doméstico? Ou você está esperando aí as igrejas abrir as portas? A igreja vai abrir, aí eu vou lá adorar. Porque você acha que só lá que você deve adorar a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja começa na sua casa. A igreja começa com a sua família. A primeira salvação que veio a Deus através de Jesus Cristo veio para nos salvar, veio para salvar a humanidade. A igreja é só um organismo vivo que Deus criou para que nós possamos juntamente no corpo de Cristo adorar a Deus e exercer nossos dons na igreja. Mas fora de exercer os dons, mas fora de cultuar na igreja, alimentar a palavra, nós somos igreja por onde quer que andamos. Paulo diz: vós sois as minhas cartas. Nós somos a carta de Cristo escrita, não com tinta e com papel, mas ele diz a carta escrita através do Espírito. Em Efésios ele diz que nós somos selados pelo Espírito, garantidos pelo poder de Deus. Deixa eu lhe dizer, a sua igreja está aí do seu lado. A sua igreja está com seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com o seu pai. Não espere as portas da igreja se abrirem para você dizer: nossa, que saudade da igreja, porque você é a igreja de Cristo. E outra coisa, quando as portas da igreja de Cristo se abrirem e nós podemos ter a oportunidade de cultuar, que nós não sabemos se Jesus vai voltar nesse período, tudo é possível que ele possa voltar agora. A palavra de Deus diz que ele quer nos achar separados, santificados em obediência. A Bíblia diz que um será tirado e o outro deixado. Achará um no campo e o outro deixado no campo. Achará um dormindo na cama e o outro será ido ao céu. Então, a palavra de Deus para você, para nascer essa esperança novamente, é esquecer de todas as informações, de fake news, de possibilidades humanas, do que o governo pensa, o que a Rede Globo fala, e voltarmos a crer no Evangelho. É o que ele faz. Segundo, ele diz: Senhor, que o Senhor venha me abençoar. Ele diz assim: e Jabes pediu a bênção do Senhor para que as suas fronteiras, a palavra fronteira significa a sua história, seja feita. Ele rejeitou o espírito de predeterminalismo sobre a sua vida. Jabes não aceitou aquela sentença.
Às vezes nós deixamos a esperança no nosso coração morrer porque nós vamos aceitando as sentenças alheias. As pessoas dizem, você nunca vai ser um vencedor, você aceita essa sentença. Você diz, eu sou a ovelha negra da família, você gosta de ser a ovelha negra da família. Tem gente que gosta, eu sou o mais dodói aqui. Todo mundo, tudo é eu, tudo eu sou o dodói, eu é que erro. Ai, coitado de mim. Ai, minha mãe parece que não me ama. Meu pai não tá nem aí pra mim. No serviço todo mundo lá não me trata. Talvez você é o crentão. Ai, meu Deus, o pastor não me visita. Ai, meu Deus, mas agora eu tô sem igreja, ele já não vem. Deixa isso para trás, de espírito de vitimização. Quem morreu por você chama Jesus Cristo. Quem é o seu pastor supremo chama Jesus Cristo. Quem vai lhe dar a vida eterna chama Jesus Cristo. Quem vai voltar para buscar a sua igreja chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus que ele vai buscar todos aqueles que ele conhece e que estão patentes aos seus olhos. Daniel 2,22 diz que nós não podemos esconder nada de Deus, nem na luz, nem das trevas. Salmo 139 diz que no mais profundo abismo a sua mão vai estar lá. Deus, ele está te vendo agora. Eu talvez não estou te vendo, você está me vendo pela câmera, mas eu não estou vendo você. Mas Deus está vendo seu coração. Então, para que a esperança de Deus renasça dentro de nós precisamos fazer como Jabes. Ele diz, Senhor, abençoa meu caminho. O Senhor, eu quero passar por cima de tudo que tenta atrapalhar o projeto do Senhor na minha vida. Eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou para mim ser. E eu quero viver aquilo que o Senhor desejou para mim viver. Porque a última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra na sua casa quem tem que dar é o Senhor. A última palavra de vida quem tem que dar é o Senhor. Talvez você está no hospital, recebeu uma sentença. Talvez a sua família, alguma sua mãe ou seu pai, alguém está doente agora. Ou você está desempregado. Ou você está numa crise familiar. Você está vivendo uma grande tempestade. A palavra de Deus nessa noite para você é a última palavra, quem tem que dar é o Senhor. Deus disse isso a Jabes. A palavra de Deus a Jabes é, meu filho, eu quero criar o seu caminho. Então ele não aceita, ele invoca, ele não aceita aquilo que havia colocado sobre as suas mãos. Depois ele pede duas orações que eu gostaria de encerrar nessa noite. Duas orações simples que Jabes faz. Ele diz, invocou o nome do Senhor e que Deus abençoasse a sua vida. E ele diz, Senhor, me livra do mal e da aflição. Nós agora precisamos urgentemente pedir a Deus proteção. Eu fico vendo, meus irmãos, você que está me ouvindo, no Antigo Testamento tem uma história de uma praga. Aliás, 10 pragas, que Deus permitiu que viesse no Egito. Na época em que o povo de Deus estava escravizado, estava debaixo de um governo ímpio, imoral, e ali havia uma sentença de Deus contra aquela nação. E Deus permitiu que 10 pragas tentassem aquele povo, para que eles pudessem ver sinais miraculosos nessa terra. Então Deus poderia ter tirado aquele povo com uma praga, mas ele permitiu tantas pragas porque cada uma delas significa um Deus que aquele povo adorava e devocionava a sua vida. Praga das rãs, ele acreditava que tinha um Deus que cuidava das plantas. Praga dos peixes, onde se tornou um mar de sangue, porque ele acreditava que o oxigênio, os peixes, havia um Deus específico para ali. Então Jabes, no entanto, ele faz uma oração, Deus me livra do mal. Por quê? Porque eu estou vendo crente com mais medo dessa praga. Tem crente com mais medo do coronavírus do que com medo do juízo e da ira de Deus. Aquele povo do Egito tinha mais medo da praga do que temer a Deus. Eu fico pensando, esse desespero por causa do coronavírus é tão grande, que se as pessoas se preocupassem com a salvação delas em Cristo, o reconhecendo como Senhor, talvez o inferno estaria vazio. Se nós preocupássemos tanto em nos cuidar, como estou vendo gente preocupada em se cuidar, lava a mão, não toca, faz a barba, todas as recomendações, não estou dizendo para a gente quebrar esse protocolo, não estou dizendo que nós não devemos fazer a nossa parte, eu estou dizendo que as pessoas estão tão com medo da morte, elas estão tão assustadas com o potencial de morte que está acontecendo, como se esse vírus fosse uma coisa nova gerada na humanidade. As pessoas não sabem que tuberculose mata, as pessoas não sabem que HIV mata, as pessoas não sabem que o câncer tem matado, as pessoas não sabem que efizema pulmonar mata, as pessoas não sabem que até doença de rato tem matado, as pessoas não estão enxergando essas listinhas de potencial que tem aí, mas elas estão com medo do coronavírus.
Claro que temos que ter medo do coronavírus e tomar todos os cuidados. Não estou dizendo para não tomarmos. Volto a repetir, o negócio é que nós não estamos pedindo a proteção de Deus na nossa casa. Há uma palavra de Deus que diz que quando Deus quer cuidar de você, praga nenhuma vai chegar em sua tenda. Há uma palavra de Deus em relação a nós, que mesmo que nós tocássemos em serpentes, cobras, nada lhe seria dano algum quando Deus tem um projeto na sua vida. Quando Deus tem um projeto na sua vida e na minha, não que nós vamos ultrapassar os limites, não que nós vamos quebrar tudo, as recomendações, mas quando Deus tem uma finalidade com você na terra, pode pegar um coronavírus na mão de um camarada, tentar transmitir, pode passar uma gripe, pode vir o que vier contra você, mas a Bíblia tem uma promessa, nada lhe fará dano. Mas a gente não crê mais nisso. Não, pastor, eu vou crer na medicina, eu vou crer nessa autoajuda, sabendo que o milagre é você existir. Então Jabes diz, livra-me do mal. Peça a Deus para livrar a sua família do mal. Peça a Deus para livrar o seu coração do mal. Peça a Deus para cuidar de nós, cuidar da nossa vida. E ele diz, não só disso, mas de aflição. Aí ele leva a alma nas angústias da vida, pedindo a Deus, Deus, livra-me da angústia. Livra-me a minha alma da desilusão, livra a minha alma das tristezas, livra a minha alma daquilo que me faz mal, daquilo que me faz mal. Eu queria que nesse instante você colocasse seu pedido de oração aí no Facebook. Pastor, mas as pessoas vão ver, sabe? Olha, quebra esse orgulho. Você não vai colocar aí embaixo na página detalhes, ora por isso. Ore pela minha família, ore por mim, ore pelo meu patrão e ore e peça a Deus isso. E no mais, eu queria também chamar você, principalmente da nossa igreja Batista Bethesda, que está nos ouvindo agora. Queria que nós continuássemos orando pelas nossas autoridades, em especial nosso presidente. Gente, deixa eu falar com vocês. Pior do que o coronavírus é essa bagunça que a sociedade está criando em cima disso, por causa da politicagem por trás. Pior do que o coronavírus é o povo bater e brigar com o presidente da república, porque a popularidade dele tem que abaixar, para mostrar para ele que ele é um incompetente, para mostrar que ele é fraco. Gente, nós estamos lidando com uma situação que nós estamos no mesmo barco. Se o governo afundar, afunda toda a população junto. Não é hora de brigarmos se eu sou do partido A, B, C. É hora de nós levantarmos a bandeira do Evangelho, a bandeira da paz e orarmos pelo nosso país, para que Deus dê a ele muita, mas muita sabedoria, porque ele está diante de dois fatores que são decisivos. Se ele deixar que a população se isole por mais um mês, nós vamos ver a tragédia da economia indo no seu bolso, na sua família, na sua casa. Nós vemos isso correndo e nós não sabemos como reerguer as pernas amanhã, ou como nos equilibrar amanhã. Mas por outro lado, se libera geral, a doença está aí, o vírus está aí, pode vir na minha família, pode vir na sua família, pode vir para mim, pode vir para o outro. Então nós estamos diante de uma situação de clamor, e essa calamidade é lugar de clamor. Todos os reis da terra, todas as tragédias, todos os caos da história foram vencidos através da oração, e o mesmo Deus que ouviu os nossos irmãos lá na Bíblia, na história, está agora aqui conosco, querendo nos ajudar. Por isso eu peço a você que ore por ele. Deus, dê a ele sabedoria, dê à nossa nação sabedoria, dê à minha família sabedoria, porque é decisivo e é difícil para ele, com uma caneta para assinar e para decidir uma questão que vai contar para você, que pode prejudicar ou não, mas vamos orar. Então todos os pedidos, mais uma vez eu repito, coloque aí e nós vamos orar pela sua vida e eu vou orar pela sua família. Se você estiver em casa, dê a mão a quem estiver do seu lado. Se o seu filho estiver perto, se a sua mulher estiver perto, ela você pode pegar na mão, está dentro da sua casa, e eu queria que você orasse e pedisse a Deus, se você puder fazer isso, e clamar o nome do Senhor. E eu gostaria de orar por você agora, onde você estiver, e Deus vai atender e vai nos ajudar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu apresento, ó Deus, cada família que acabou de ouvir essa mensagem. Ó Deus, a esperança se acaba através do homem e dos bens da terra, mas as conquistas espirituais nós alcançamos através da fé. E só a fé nesse momento, Deus, de crise, é que pode resolver o nosso problema e a nossa salvação. É o Senhor, é o Evangelho da graça.
Oramos pelo nosso país, oramos pelo presidente, oramos pelos militares que estão trabalhando, oramos pelos lares, oramos, Deus, pelos hospitais, oramos por quem agora está se arriscando para cuidar daqueles que precisam. Oramos para que a bênção do Senhor se estenda sobre a vida deles, agora e sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas comunhão do Pai e do Espírito Santo de Deus estejam agora e sempre com você e comigo, em nome de Jesus. Se você quiser orar conosco de madrugada, orar ao Senhor, levantar um horário que Deus te acordar, peça a Deus para isso, que Ele com certeza vai fazer. Ore conosco, pelas igrejas, pelas famílias, pelos lares. Ore, é o clamor que nós vamos vencer no